Olá, como vocês estão? Eu sou o André e sejam bem-vindos ao canal Poesia Nunca Mais. E hoje eu vou falar um pouco sobre o livro Romance do escritor chileno Roberto Bolaño, Estrela Distante. Não confundir Roberto Bolaño, escritor chileno contemporâneo, com Roberto Bolanhos, o Chaves, né? Bom, esse romance, Estrela Distante, é um romance curto, tem um pouco mais de 150 páginas, né? E ele se passa na transição entre o governo Salvador Allende e o golpe militar do Pinochet no Chile. Então esse romance se passa por volta de 1973. Esse é o pano de fundo. Então, as personagens que o Roberto Bolaño ele criou para fazer uma síntese do momento, ele criou um grupo de jovens universitários, poetas em sua maioria, que se encontram em dois grupos de oficina de poesia. O grupo, eu vou precisar colar aqui o nome deles, né? O grupo do professor, poeta Juan Stein e o do Diego Soto. O personagem narrador, ele é narrado em primeira pessoa. O personagem narrador vai apresentando esses seus amigos, em sua maioria poetas, frequentadores dessas duas oficinas de poesia. E lá tem um poeta misterioso, assim, um poeta que é o galã, um poeta galã, que é a figura central do romance, que é o Alberto Ruiz Tagle. O Alberto Ruiz Tagle, ele é uma figura assim que ele é um autodidata, então ele não faz parte do núcleo universitário. Ele aparece nas duas oficinas de poesia, do Juan Stein e do Diego Soto. E as moças ficam apaixonadas pelo Alberto Ruiz Tagle, porque ele é um poeta galã. E ele lê seus poemas nesses encontros como se estivesse lendo a obra escrita por uma outra pessoa. Então ele não se importa com as críticas positivas ou negativas. Para ele tanto faz. Contrário da maioria, né, que defende com unhas e dentes sua obra, né? Poeta, defende sua obra, né? E no caso dele não. Ele não esboça nenhuma reação quanto às críticas positivas ou negativas da sua produção. Um trecho. Morava sozinho. Carecia do orgulho infantil que os demais poetas costumavam ter de sua própria obra. Era amigo não só das garotas mais bonitas da minha época, como também havia conquistado as mulheres da oficina de Diego Soto. Numa palavra, era o alvo da inveja de Bibiano, O'Ryan e da minha também. Esse Bibiano é um amigo do personagem narrador. Nesse círculo de poetas que frequentam as oficinas de poesia, tem várias mulheres, né? Então você vê lá Carmen Villagrán, né? Que era uma boa poeta, porém não tão boa quanto as gêmeas Garmendia, né? Que eram belíssimas. Então tinha as gêmeas Garmendia, a Carmen Villagrán, a Marta Posadas, a gorda, dentre outras, né? E todas elas caídas pelo Alberto Ruiz Tagle. O nome das irmãs, tinha esquecido, o nome das irmãs Garmendia, as gêmeas, é Verônica e Angélica, né? Garmendia. Então as gêmeas são as que chamam mais atenção. Tanto é que são as únicas poetas dos grupos das oficinas de poesia que são elogiadas pelo Juan Stein, que é o poeta, professor lá do grupo da oficina.
para não dar muito spoiler, mas assim, não entrar muito em detalhes, é um romance curto, né, gente? Mas assim, quando se dá o golpe militar, derrubada de Allende e a tomada do poder pelo Augusto Pinochet, esses grupos se dispersam. Então, é um microcosmo do que acontece em todo o país, né? Durante o regime militar. Então, você imagina assim, poetas, escritores, intelectuais, professores começam a desaparecer, né? Começam a ser assassinados, presos, né? Exilados. E aí esses grupos, esses dois grupos, se dispersam. E as irmãs Garmendias, as gêmeas, elas são de uma família abastada, então elas se mudam de cidade. Elas vão para uma cidade do interiorana, mais tranquila, e só ouvindo falar, né, do que está acontecendo lá no Chile, né, com as pessoas e tal, os desaparecidos políticos. Até que no momento, bate na porta delas, meses depois do golpe, o Alberto Ruiz Tagle, o poeta galã, aquele que não se importa com o que dizem sobre a produção dele. E elas ficam todas empolgadas, oriçadas, convidam o rapaz para entrar. Quando os pais das Garmendia faleceram, o pai delas era pintor, um pintor até de renome. Quando o pai e a mãe faleceram, as duas passaram a ser cuidadas pela tia, que passou a ser a tutora das duas, né? Então elas, na casa, elas convivem com a tia e com uma empregada, né? E então elas convidam o Alberto Ruiz Tagle para entrar na residência delas. Eles começam a conversar sobre poesia, sobre a política, né? O que está acontecendo no Chile e tal. E ele almoça com as moças e fazem um sarau. Nesse sarau, o Alberto, não quero ler minha produção, não, prefiro ouvir. Aí ele fica se deliciando, de olhos fechados, ouvindo as duas jovens lerem seus poemas. Até que a tia, eu vou pegar o nome da tia, tia Ema, olha que nome difícil. Até que a tia Ema, ouvindo os poemas de uma de suas sobrinhas, fala assim, nossa, mas como é que você pode escrever uma coisa tão absurda assim? Não entendo nada do que você está falando. E ela pede ajuda para o Alberto. Então, ela já simpatizou com a figura do Alberto. Ela pede ajuda para o Alberto para que ele desvende para ela ali as metáforas, né, dos poemas da sobrinha. E o Alberto, né, galanteador, ele compara a poesia da jovem lá com alguns poetas aqui, que eu vou citar aqui agora, que de cabeça eu não vou lembrar, mas olha só. Ele diz assim, para explicar a poesia das irmãs Garmendia, né, ele faz um passeio, o Alberto Ruiz Tagle, faz um passeio pela poesia da Silvia Plath, Alejandra Pizarnik, Violeta e Nicanor Parra, a poesia civil do Jorge Cáceres, Anne Sexton, né, Denise Levertov, etc. E quando ele diz Pizarnik, né, as duas Garmendia, não, nós não gostamos de Pizarnik, mas na verdade elas queriam dizer que elas não conheciam a obra da Pizarnik ou não escreviam como ela, é o que deu a entender. Após os comes e bebes e esse sarau, né, na casa das gêmeas, das irmãs Garmendia, acaba ficando tarde. Então, elas falam com a tia, não, deixa ele dormir aqui, ele pousar aqui e tal, né? Então dá a entender, não fica claro, não fica explícito, né? Não fica explícito, maneira do Roberto Bolanho narrar, mas você percebe que algo aconteceu à noite. Entre quem, com quem, se foi com as duas, com uma das duas, não sei. Mas algo aconteceu durante a noite. Porém, quando amanhece, antes de todos levantarem da casa, Alberto Ruiz Tagle parte. E é quando descobrem os assassinatos. Então, na verdade, Alberto Ruiz Tagle
é o pseudônimo de Carlos Vider, que era um entreguista dos militares, né? Ele era um cara que se infiltrava nesses grupos onde tinham intelectuais subversivos e ele estava observando essas pessoas. Então ele é um agente do governo, dos militares, né? Infiltrado. Aí, no romance, que até então parecia um romance sobre intelectuais, né? Aqui é na metade do livro. Um romance sobre intelectuais vira um thriller. Vira quase que um romance policial, vira um thriller, né? É bem interessante. Então, dizer mais do que isso, gente, é spoiler, né? Então, assim, vale a pena demais ler esse livro do Bolanho. Foi o primeiro livro do Bolanho que eu li, né? Eu tenho outro livro do Bolanho aqui. E o Bolanho é o seguinte, o Roberto Bolanho, ele é um escritor contemporâneo, assim, ele é falecido, né? Ele morreu prematuramente em 2003, aos 50 anos de idade. Ele tinha uma doença, ele estava na fila de órgãos que era para fígado, do fígado. Então acho que era, se não me engano, era hepatite, né? E aí ele não resistiu. Então ele deixou para a família dele, porque ele foi considerado, né, em vida já, ele foi considerado o maior escritor da América Latina, contemporâneo aqui do ano 2000, anos 90, 2000, o mais importante escritor latino-americano em atividade, o Roberto Bolanho. Então o que ele fez? Ele sabia já da importância da obra dele, então ele deixou para a família dele assim, um romance dividido em 5 partes. E ele disse assim para a família: eu vou deixar esse legado, vocês publicam separadamente, porque daí ao longo dos anos vocês publicam um livro num ano, mas forma um livro só, né? Só que 5 partes. Então era para publicar os 5 livros e separadamente, porque isso daria mais dinheiro para a família dele, né? Só que a família achou por melhor, não, mas não faz sentido, quando ele faleceu em 2003, achou por melhor publicar tudo de uma vez. E aí publicou esse Catatal aqui, ó, que é considerada a obra-prima dele, que é o 2666, né? Que é esse Catatal. Então os 5 livros estão aqui dentro, do 2666, que eu pretendo ler, né? Depois de ler essa barbaridade que foi Estrela Distante. Aqui está a fotinho do Roberto Bolanho, né? E eu pretendo ler em breve. Que diz assim, né? Roberto Bolanho nasceu em 1953 no Chile e é considerado um dos grandes nomes da literatura latino-americana contemporânea. Passou a adolescência no México, retornando ao país natal pouco antes do golpe militar, quando foi preso. Começou a publicar seus livros aos 40 anos de idade, já residindo na Espanha. Entre romances, poesias e contos, lançou mais de 10 livros, incluindo Amuleto, Os Detetives Selvagens. Não, isso aqui é Estrela Distante. Estrela Distante. Detetive Selvagem. Estrela Distante. É isso. Noturno do Chile, A Pista de Gelo, Putas Assassinas, todos publicados no Brasil pela Companhia das Letras. Morreu de insuficiência hepática. Insuficiência hepática em 2003. Ele estava na fila de transplante, mas não deu tempo, né? Ele faleceu aos 50 anos de idade. Então é isso, gente. Eu recomendo demais aqui, ó, Estrela Distante, do Roberto Bolanho. E é isso. A morte é a amizade. A morte é o Chile. A morte é responsabilidade. A morte é amor e a morte é crescimento. A morte é limpeza. A morte é meu coração. Pegue meu coração. A morte é ressurreição. Então é isso, pessoal. Muito obrigado para quem assistiu o vídeo até aqui. E
Um grande abraço, até a próxima.